Salmo 114, deixa aberto aí e vamos agradecer ao Senhor. Um dia aqui onde passamos, maior parte dele juntos, buscando ao Senhor através da comunhão dos santos e agora através do culto, E é um privilégio para um eleito. Davi diz: fiquei alegre, contente, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso tem que ser uma alegria para nós. Nós temos que nos habituar e pedir que o Espírito Santo comunique isso a nós. Que o gozo, a alegria que teremos no céu, nós temos que, claro, num nível muito inferior, já começar a usufruir, a experimentar a alegria da eternidade. Então, amados, estar num culto a Deus é um motivo de alegria. Então agradeça ao Senhor por estar aqui e peça que o Espírito Santo esteja nos conduzindo nesses sentimentos. E que o nome de Deus, mais uma vez, seja louvado, honrado e glorificado através desta igreja. Hoje é dia de ceia, é um motivo de dupla alegria, Cumprir com esse meio de graça, onde Cristo nos ordena, a relembrar a sua morte até que Ele venha, e é através da ceia. Vamos orar a Deus agora e agradecer ao Senhor. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, queremos Te louvar nesse momento, engrandecer o Teu santo e precioso nome, porque o Senhor nos concede mais uma vez o privilégio de cultuar ao Senhor. Quero Te pedir, Deus, que o Espírito Santo esteja nos conduzindo pela Sua palavra em uma adoração que seja boa e agradável ao Senhor. Que essa igreja, Senhor Deus, possa ter, através do Espírito, a alegria, a reverência, a contemplação de tudo aquilo que o Senhor é, da salvação em Cristo Jesus. Venha nos ajudar, Senhor, porque somos falíveis, somos, Senhor Deus, falhos naquilo que precisamos fazer ao Senhor. Então, Pai de amor, somos dependentes ao Senhor, da ação do Espírito Santo, somos dependentes, Pai de amor, de tudo aquilo que a Sua palavra nos ensina e nos conduz. Esteja conosco, Pai. Receba mais uma vez este culto. Esteja conosco mais uma vez. É isso que pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Salmo 114, irmãos. Os Salmos 113 ao 118 são salmos cantados pelos judeus no tempo da Páscoa. E a Páscoa sabemos que é a libertação do povo de Israel do Egito. Então, quando eles celebravam a Páscoa, eles cantavam. Do Salmo 113 ao 18 eram os salmos ali entoados. E o Salmo 114 vai falar justamente sobre isso. Que diz o seguinte: quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário, e Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão voltou para trás, os montes saltaram como carneiros, e os pequenos montes como cordeiros. O que te afligiu, ó mar, que fugiste, e tu, Jordão, para que voltastes para trás? Verso 6: vós, montes, para que saltasseis como carneiros, e vós, pequenos montes, como cordeiros. Verso 7: treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, que transformou a rocha em água parada, e pedra em fonte de águas. Até aqui, amados. Então perceba, o salmista, ele relata a libertação do povo. Quando Israel saiu do Egito, nós sabemos que também Deus nos salvou. Deus nos tirou da escravidão dos pecados. E o que relata aqui o salmista, irmãos? Ele relata sobre montes, mares, a natureza. Eu costumo dizer que aqueles que já adentraram ao mar e viu aquela imensidão de água, eu já fui pescar no mar e eu fiquei ali com medo. E você vê que o salmista, ele coloca essas grandezas da natureza como animais pequenos, que respeitam
que estão totalmente sujeitos, que são subjugados por Deus. O que aconteceu com os montes que pularam como cordeiros? O que aconteceu com essa imensidão do mar, que quando ele disse, se abriu? Amados, quando cantamos este salmo, temos que saber que o amor de Deus em Cristo Jesus move e faz qualquer coisa para salvar os eleitos. Ele transforma os nossos corações endurecidos em algo ensinável. Ele transforma a natureza do nosso ser. Se um monte tão imponente pula como carneiro, o que será dos homens frágeis? Deus pode totalmente o salvar, irmãos. Então hoje podemos cantar este salmo, porque a pedra que era o nosso coração, hoje contém o Espírito Santo, que flui como rios de águas vivas. E assim cantamos. Se o povo de Israel saiu do Egito e foi salvo, liberto, o povo eleito de Deus também saiu da escravidão, através de Cristo, pelo sacrifício do Cordeiro. Amém? Então cantemos o Salmo 114. Nossas irmãs, eu também irei conduzir aqui junto com os irmãos e cantaremos este salmo. Vamos ficar de pé e vamos entoar juntos, em uma só voz, o Salmo 114.
mensagem da cruz. A mensagem a qual fazemos votos aqui que enviaremos, pronunciaremos até o dia da nossa morte. Essa é a mensagem de salvação. É através de Cristo que os homens são reconciliados com Deus. Então que cantemos essa mensagem tão preciosa para cada um de nós. De cruz eligiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor.
profecia messiânica, onde Cristo seria entregue nas mãos de homens para que pudesse pagar o preço pelo nosso pecado. É uma canção que vem em consonância com o que acabamos de cantar, a mensagem da cruz. Porém, com propriedade, com entendimento, vamos cantar juntos em uma só voz. Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Glória a Deus, irmãos. Pode se assentar, irmãos. Este é o momento de ofertas voluntárias. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem 2 Coríntios, capítulo 8, um texto já conhecido dos irmãos, verso 7 e verso 8. Ofertas voluntárias, irmãos. Esse texto nos esclarece
quais são os princípios, o caráter da oferta voluntária no Novo Testamento. Paulo irá instruir essa amada igreja da seguinte forma. Verso 7 e verso 8, 2 Coríntios, capítulo 8, diz o seguinte: portanto, assim como abundais em todas as coisas, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda diligência, em vosso amor para conosco, veja para que abundeis nesta graça também. Verso 8. Eu não falo como mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros e para provar a sinceridade do vosso amor. Veja bem, amados. Paulo diz que as graças a quais a igreja, todos nós temos crescido, em fé, palavra, conhecimento, diligência, em vosso amor para conosco, o nosso amor mútuo entre cada irmão aqui. Vejamos para que abundemos também nesta graça de ofertar. Então veja, amados, que não basta apenas eu ter fé, eu crescer no conhecimento, na palavra, em tudo, se me faltar gratidão a Deus. Paulo nos orienta a crescermos, cada um de nós, nesta graça também, de ofertar. Então logo você pode deduzir, conforme o texto, que isso é uma característica de um eleito. O crescimento espiritual ele está totalmente atrelado à nossa gratidão para com Deus. E ele ainda diz, no verso 8, eu não falo como mandamento, por isso voluntário, mas por ocasião da presteza dos outros, e isso vocês viram em Gálatas, no capítulo 6, ao qual Paulo nos exorta a estarmos preocupados com a roupa, o alimento dos nossos irmãos, e também, amados, por ocasião da presteza dos outros e para provar a sinceridade do vosso amor. Muitas pessoas acham que Tiago se contrapõe a Paulo, porque ele diz que a salvação não é somente pela fé e também pelas obras. Mas o que Tiago diz é um complemento do que Paulo falou. Tiago fala sobre a justificação da justificação. É a validação daquilo que você recebeu de Deus, a fé em Cristo Jesus. E isso prova a sinceridade do nosso amor. Então, se você veio preparado para ser grato a Deus e ofertar, você poderá estar fazendo. Nosso irmão Rodrigo passará aí no seu local para que você também oferte ao Senhor. Você que nos assiste e caso queira também participar da oferta voluntária, está aqui os dados bancários, IBR Mogi das Cruzes, CNPJ 39-799-944-1000 contra dígito 06. O banco é o 290 PagSeguro, agência 0001, conta corrente 166-165-36, dígito 5. E você poderá também estar aí ofertando aqui nesta igreja, nesta casa de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada irmão ofertante nesta casa. Queria pedir nesse momento que o nosso irmão Felipe pudesse estar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito primeiramente em nossas vidas, que Ele sempre se mantém fiel, sempre tem nos sustentado, enviado os recursos, o alimento, e na sua igreja também, não tem sido diferente. Que aqueles que buscam emprego, irmão Felipe, que você possa orar também para que Deus abra as portas, e para aqueles que não entendem ainda esta graça, Deus possa aperfeiçoar essas pessoas. Tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, por meio do Filho Jesus Cristo, nós, mais uma vez, oramos ao Senhor. Nossa oração é como forma de dependência do Senhor. Nós oramos porque dependemos de Ti. Verdade. Mas não somente isso, oramos agora, Senhor, Te agradecendo por mais uma semana que terminou e se inicia hoje. Nós oferecemos a primícia da nossa semana, que é o dia do Senhor. Nós entregamos o que há de melhor a Ti nesse dia. Verdade. Isso faz jus ao Pai, às nossas ofertas e aos nossos dízimos. Entregamos não o que sobrou, não o que não para nós não serve, mas o melhor para o Senhor.
Verdade. Porque o Senhor tem nos sustentado em tudo, o Senhor tem nos feito próspero em tudo, não uma prosperidade segundo a perspectiva do mundo, Verdade. mas segundo pautada nas suas escrituras, que jamais nos faltaria nada. Isso o Senhor tem honrado, Senhor, a cada um de nós. Por isso nós tiramos esse momento para ofertar a Ti, como forma de louvor e adoração também ao Senhor. Deus, que o Senhor possa receber cada um, Senhor, a cada dízimo, a cada oferta deste momento. Amém, Deus. Aquele, Senhor, que não entende este momento, que não entende essa forma de adoração, que possa, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, vir a conhecer, vir a, Senhor, a ter um coração grato mais ao Senhor. E aquele que não tem condições, ó Senhor, que o Senhor possa preparar também no momento. Talvez a falta de um emprego, talvez as dívidas, Senhor, que o Senhor possa ajudar, Senhor, a cada um que necessita da Tua ajuda neste momento. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado em tudo. A Tua igreja tem sido sustentada não por nós, mas pelo Senhor através de nós. Porque o Senhor tem nos abençoado, por isso nós abençoamos também a igreja com as nossas ofertas, nossos dízimos. Então nós Te agradecemos, ó Pai, porque em tudo nós vemos o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos ao texto? Evangelho de João, capítulo 8. Abra aí. E vamos para o momento da palavra. Momento de exposição. Hoje estamos na sessão do capítulo 8 de João, verso 21 ao 30. João 8, verso 21 ao 30. Primeira leitura aqui feita na King James. O irmão acompanha aí na sua Bíblia. Diz o seguinte: Então, Jesus disse-lhes novamente: Eu vou pelo meu caminho, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Mas onde eu vou, vós não podeis ir. Verso 22. Então disseram os judeus: Será que ele vai suicidar-se? Porque ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Verso 23. E ele dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Verso 24. Por isso, eu vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. 25. Disseram-lhe então: Quem és tu? E Jesus disse-lhes: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Verso 26. Eu tenho muitas coisas que dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso eu falo ao mundo. Verso 27. Eles não compreenderam que ele lhes falava do Pai, o Filho do homem. Então sabereis que eu sou ele, e que nada faço de mim mesmo, mas como meu Pai me ensinou, falo estas coisas. Verso 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado sozinho, porque eu faço sempre as coisas que lhe agradam. E verso 30. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Até aqui. Vamos orar? Momento de iluminação do Espírito Santo, entendimento, compreensão, para que esse texto faça sentido na sua vida, seja aplicado por ele, e assim as nossas vidas conformadas a Cristo e santificadas. Vamos orar, irmãos. Eterno Deus, nosso Pai, estamos diante da sua palavra, Senhor. Sua palavra que é luz para os nossos pés, alimento para as nossas almas. Esta, Deus, que é o veículo da fé. Venha através desta, Senhor Deus, que é apta para ensinar, corrigir e exortar, a mais uma vez edificar a sua igreja no conhecimento.
edificar a sua igreja, Deus, através da santificação. Que este pregador, Deus, seja totalmente leal, submisso ao que está escrito nelas. Que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê condições para poder expor com alegria, fidelidade e exultar no Senhor, Deus. Que o seu povo, Pai de amor, tenha um entendimento devido delas. E todas essas palavras sejam aplicadas em nós. Assim oramos, Pai, na dependência do Espírito e no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui, irmãos, na continuação do embate de Jesus, logo após ele fazer uma das declarações mais importantes que vemos no Evangelho. No verso 12 do mesmo capítulo, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então tudo indica, irmãos, que o final da festa dos tabernáculos já estava aqui acontecendo. Provavelmente, muitos teólogos vão dizer que era um dia após a festa, o encerramento, onde Jesus, mais uma vez no templo, ensina ali muitas pessoas e faz essa declaração. E é certo que todas as declarações de Jesus Cristo causa um impacto onde divide as pessoas. As pessoas, muitos creem e outros o rejeitam. E ainda assim hoje, o Evangelho continua sendo pregado, e muitos rejeitando, e muitos crendo. Amados, diante do Evangelho pregado e de declarações de Cristo como esta, que acabamos de ver, nós nos deparamos com algumas escolhas. Mas eu percebo aqui João tendo a preocupação, em mais um capítulo, como é de costume, em todos os capítulos, se você perceber, ele narra a situação de uma pessoa que não crê verdadeiramente em Jesus Cristo. Você já parou para pensar o porquê que João faz isso? Você já parou para analisar porque em todos os capítulos desse Evangelho, ele vai narrar, ele vai citar pessoas que o rejeitam. Ele vai fazer comparativos. Pela manhã no Tabuão, eu estou no capítulo 9 lá, e justamente no milagre de Jesus, naquele cego de nascença. E aquele milagre foi um ponto de incredulidade para muitos. Então isso vem se repetindo, e é o objetivo de João, que é escrever esse Evangelho para que as pessoas cresçam. Ele tem que estabelecer, irmãos, o contraste. Um dos métodos de ensinos dos judeus é ensinar a partir de um ponto negativo ou contrário daquilo que você deseja elucidar às pessoas. O que isso significa? Se eu quero mostrar para vocês, como João está querendo nos mostrar, o que é crer verdadeiramente, eu vou partir de um princípio daquilo que não é crer. Qual é a conduta de uma pessoa que rejeita? E com isso fica fácil, amados, a aplicação em nossas vidas. E muitas das vezes nós fazemos escolhas em semelhança de Adão. Adão caído, com a corrupção. Em um mundo de trevas, milhares de pessoas têm escolhido uma vida separada de Deus, irmãos. Escolhas pobres, miseráveis, que as levaram ao desespero eterno. Adão foi nosso primeiro representante nas más escolhas. Lançou fora a comunhão plena com Deus. E recebeu as duras consequências de uma vida longe de Deus. E nós, mesmo cristãos, lavados e remidos por Cristo, ainda assim temos escolhas contrárias às de Cristo. Judas é um bom exemplo. Judas, como muitos de Israel e como estamos neste texto, estão recebendo o Evangelho diretamente de Cristo. E o que eles estão fazendo? Pisoteando palavras sagradas. Judas foi o mais notório exemplo de alguém que viu as obras de Jesus, ouviu suas palavras, observou sua vida sem pecado e ainda assim o rejeitou. Mas ele certamente não foi o único e não será. Porque muitos, inclusive dentro da igreja, estão presentes,
estão ouvindo domingo após domingo, quarta após quarta, e permanecem rejeitando Cristo. Amados, ele não foi o único e não será. Judas tem vários discípulos. Até o momento, o diálogo nesta passagem onde estamos, todos em Israel estavam bem cientes do ministério de Jesus. Nós já vimos que na festa tentaram prendê-lo, nós já vimos que multidões paravam para ouvi-lo, inclusive esses inquiridores aqui. Quem ensinou letras para esse? Eles ficavam admirados, a população em Israel, e principalmente agora em Jerusalém, estavam todos observando Jesus. E quanto mais eles ouviam, e mais uma vez vão ouvir, conforme essa sessão, mais indesculpáveis eles se tornam. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que cada sermão ouvido, que cada ensino é algo a mais para a minha própria condenação? Se eu recusar, se eu rejeitar, e se eu não viver em dependência completa de Cristo? Cristo nos ensina que a quem é muito é dado, muito é cobrado. Aquele que recebeu instrução, que foi um bom servo, certamente se deleitará e gozará de alegria. Porém, o que acontecerá com o servo infiel? O que acontecerá com aquele que ouve, que fala que Jesus é Senhor, mas não o obedece? Indesculpáveis, à luz das evidências esmagadoras. Porque veja bem, irmãos, Cristo não é um demagogo. Cristo não é uma pessoa que ensina, vira as costas e age diferentemente. Os ensinos de Cristo são irrepreensíveis, tanto em palavras, em conhecimento, quanto conduta, quanto a exemplo. Ele teve uma vida impecável. O que leva um ser humano a constatar que as palavras de Jesus Cristo são verdadeiras, tanto que esses homens disseram: quem ensinou a ele letras? E não mais se ficasse o dia inteiro com Jesus, andasse com ele, dormisse com ele, você não ia encontrar nada. Nada. Talvez você olhe para a minha vida, olhe para a vida de outros pastores, de outros líderes, e certamente você encontrará eu. A vida de um pastor é um pecador conduzindo outros pecadores. Mas quando eu vejo Cristo, irmãos, é o perfeito conduzindo o imperfeito. E mesmo assim as pessoas não creem nele. Indesculpáveis. Aqueles que ouvem o evangelho e o rejeitam, vai ser eternamente punido, sem ninguém para culpar além de si mesmo. Quando lemos que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, irmãos, aquilo é um reconhecimento. Todos confessarão que realmente ele é o Cristo. Quando eu vejo pessoas como os meus familiares, irmãos, negando Cristo, negando as Escrituras, isso dói em mim. Porque eu sei que eles serão indesculpáveis. E o dia que eles se depararem com esse Cristo, ressurreto, glorificado, exaltado, eles chegarão à conclusão de que realmente ele é o Senhor. Porém, ali será tarde. E você já pensou a sua consciência que estará ativa no inferno, pensando: era verdade. Me falaram, eu fui para a igreja, ouvi inúmeros sermões, e olhe onde eu estou. A dor na alma do indivíduo no inferno, você consegue mensurar isso? Estar lá reconhecendo a sua culpa e reconhecendo que negou o único e verdadeiro. É o que está acontecendo aqui. A forma mais trágica e eterna. A morte mais trágica e eterna. Esta passagem revela as maneiras que as pessoas podem garantir a sua morte trágica e eterna.
por ser hipócrita, mundanos, incrédulos e ignorantes. Em outra ocasião, Jesus volta a falar com os judeus. E nessa fala, revela a suprema importância da sua pessoa. O último verso que lemos aqui, amados, é o verso 20, onde ele estava no impasse com esses líderes. E o texto diz: essas palavras proferiu Jesus na tesouraria, enquanto ensinava no templo. E nenhum homem lhe pôs as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, em mais uma oportunidade, digamos que aqui no texto, mais uma oportunidade está sendo dada a esses homens. Cada vez que o evangelho é anunciado, irmãos, a eficácia dessas palavras estão presentes. Não importa quem seja o locutor. Se a palavra está sendo lida, se a palavra está sendo explicada, a eficácia dela de não voltar vazia está sendo sim aplicada. Seja para condenação, ou seja para a salvação. Para isso, vamos entrar no texto e mergulhar nas Escrituras para entender a escolha deliberada de ir para o inferno. Verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Então se trata de um mesmo público. Eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Declaração forte. Fortíssima. Aqui estamos falando de eternidade, irmãos. Aqui estamos falando daquele que é o Criador, daquele que é o juiz, daquele que mantém as decisões do Pai em suas mãos. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, em virtude do modo sarcástico com que os judeus trataram o testemunho de Jesus, ele anuncia novamente a ruína deles. Ele afirma novamente o que já havia dito no capítulo 7, verso 33 e 34. Vamos lembrar? Olha o que Jesus disse, ainda na festa. Então disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, e então eu vou para aquele que me enviou. E 34, vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Mais uma vez, ele declara isso. Ele diz, eu retiro-me. A retirada a qual Jesus se refere indica a partida para o Pai. Percebendo que não produzia nenhum bem entre esses homens, aqui obstinados, irmãos, ele ameaça a destruição, e esse é o fim de todos quanto rejeitam o Evangelho. Porquanto ele não é lançado ao ar sem qualquer proveito, amados, senão que ele exala o odor, ou de vida ou de morte. Amados, o Evangelho pregado, ou ele tem um odor de vida, ou ele tem um odor de morte. O Evangelho pregado, estar numa igreja, estar congregando, é algo puramente espiritual, irmão. Isso que nós fazemos aqui é puramente espiritual. O que dirá disso aqui, irmãos? Não é brincadeira, não é um ritual, não é apenas vir, não é estar. Amados, vir à igreja é uma resposta daquilo que ele gera em nós. E talvez, para muitos, Cristo está se retirando. Assim como nesse tempo, a plenitude dos tempos era marcada por início, meio e fim. Ele está dizendo, eu estou aqui, eu estou pregando, mas eu também estou me retirando. Essa é uma partida que deve ser temida por todos nós.
Assim também, em nossos próprios dias, quando Cristo bater em nossa porta, devemos correr imediatamente ao seu encontro, amados. Para que Ele não se enfade com a nossa morosidade e se afaste de nós. E temos aprendido, através de muitas experiências, quão profundamente essa partida de Cristo deveria ser temida. Recentemente, uma pessoa se afastou da igreja. Recentemente. E eu fui aconselhar essa pessoa, eu disse: você sabe o que você está fazendo? Você tem noção da sua escolha? Pastor, eu já estou 8 meses ouvindo o Evangelho. Eu já entendi o que eu quero. E saiu da igreja. Eu diria até mesmo que esse jovem foi sincero e transparente. Pior do que ele é aqueles que se mantêm na igreja e não creem, não confiam, descartam. Mas, amados, eu fico assombrado, essa é a palavra, assombrado, com a capacidade do ser humano em rejeitar aquilo que é espiritual. Tem horas que eu olho e eu fico perplexo, admirado. As pessoas que têm capacidade, irmãos, de trocar isso por isso aí fora. Capacidade. E deliberadamente, irmãos. Conscientemente, irmãos. Conscientemente. Ouvir de Cristo é o retiro-me. Deveria causar o maior espanto de levar o homem a desfalecer. Jonathan Edwards diz: Pai, grave a eternidade nos meus olhos. Grave aqui, nos meus olhos, porque se eu enxergar a eternidade todos os dias da minha vida, de maneira alguma eu viverei de uma forma displicente, de uma forma qualquer. E ele ainda diz: eu retiro-me e buscar-me-eis. Não é isso que está escrito aí? O que Jesus quer dizer? Há uma procura em arrependimento e fé, será? Não. Pois isso se exclui na cláusula seguinte, a qual ele vai falar. Pois se tivessem verdadeiramente se convertido, não o teriam buscado em vão. Portanto, não o buscariam pelas vias certas da fé, mas como homens esmagados por angústias extremas, procurando livramento em suas mãos. Vocês já leram os relatos dos evangelhos, muito provavelmente. E o que aquele soldado que estava perto de Cristo, quando ele expirou, o que ele disse? Certamente, este é o Filho de Deus. A pergunta é: será que não foi tarde? Será que não foi tarde? Amados, se nós entendêssemos o peso da eternidade, nós viveríamos totalmente diferente. Totalmente. Se você soubesse um pouco, só um pouco, como é o inferno e quais são os prazeres no céu, o que nós podemos realmente usufruir. Não que busquemos a Deus para usufruir de alguma coisa, mas se pudéssemos entender a grandeza da eternidade, sua vida seria totalmente diferente. Os maridos iam ser totalmente dedicados no lar, ensinar de uma forma totalmente irrepreensível. Quando eu penso em Jesus Cristo e na sua humanidade, e no conhecimento que ele tinha do Pai, porque ele foi crescendo em graça, em conhecimento. Amados, o pensamento de Cristo certamente aqui era totalmente ligado às coisas eternas. Nós temos que buscar isso para nossas vidas, irmãos. Deus os chama. Sua aproximação consiste em fé e em arrependimento.
porém se opõem a Deus com o coração petrificado e esmagados pelo desespero. Gritam contra ele. Em suma, estão longe de desejar o desfruto do favor de Deus, que não lhe dão permissão de assisti-los, a menos que ele negue a si próprio, o que jamais fará. Amados, esses homens estão cada vez mais envoltos na sua própria queda. E Cristo diz: e morrereis no vosso pecado. E morrereis no vosso pecado. Essa sentença ficará mais grave no verso 24. Mas Cristo anuncia que eles morrerão em suas rebeldias e rejeições. Ele acabara de apresentar como luz do mundo, correto, irmãos? Mas essas pessoas amam as trevas. Morrerão sem justiça e estado de condenação de todo homem que rejeita Cristo. Rejeição. Morrer em trevas. Ouvir Cristo dizer isso na sua frente, para esses homens era piada, era motivo de escárnio. Quem é você? Cristo falando: vós morrereis em vossos pecados. Sabe por quê, irmãos? A incredulidade cega tanto. Porque a incredulidade, ela te firma neste mundo. A incredulidade é o antônimo da fé, irmão. A incredulidade é o antônimo do que diz em Hebreus capítulo 11, verso 1. A certeza do que não vemos. A convicção daquilo que esperamos. A incredulidade vai te firmar em coisas palpáveis, em coisas tangíveis, em coisas que você pode ver, sentir. E o que as igrejas aí estão fazendo, irmãos? Oferecendo cada vez mais experiências para que as pessoas se sintam espirituais. Se sintam espirituais. Eu não quero me sentir espiritual. Eu quero ser espiritual. Eu quero ser como Jonathan Edwards, falando: Deus, eu quero ver a eternidade. Eu quero que meus olhos sejam luz, para que o meu corpo seja luz. Eu quero ter meus ouvidos sensíveis, que ao ouvir o teu evangelho logo eu consiga captar a mensagem e obedecer ao Senhor. Eles estão aqui ouvindo a boca do próprio Cristo: e morrereis no vosso pecado. Irmãos, se fosse Jacó aqui, sabe o que Jacó ia fazer? Agarrar Jesus. Falar: não, eu não te solto enquanto você me abençoar. E o que esses homens fazem? Vocês vão ver que eles vão zombar. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Ele poderia encerrar: e morrereis no vosso pecado, já estava bom. Ele continua: e para onde eu vou, não podeis ir. Ou seja, isso afirma para nós que existe um lugar distinto da onde Cristo estará. Isso aqui aniquila qualquer concepção de que não existe inferno. Existe um outro lugar. Porque se ele diz: para onde eu vou, vós não poder ir, vai para onde então? Para um outro lugar, onde não seja onde ele esteja. Aqueles que rejeitaram não estará presente, irmãos, para ajudá-los em suas necessidades, porque rejeitaram. E com a ira de Deus sobre eles, irão para um lugar de perdição eterna. Jesus está falando sobre inferno aqui. Não podem ir para onde Jesus vai, a saber, para o Pai. Na sua morte, eles não experimentarão conforto ou paz de qualquer tipo. Sabe as fraquezas que vocês viram aqui, que estão tanto na humanidade de Cristo, no estado humilhado, e está em nós? Aonde estaremos, irmãos? Veja só como é interessante. Esses dias eu fiquei pensando e fazendo uma analogia do inferno, aonde os incrédulos estão. Você percebe que os incrédulos, eles gostam de estar apegados às coisas materiais. Logo, ele quer comer bem, ele não quer sentir dor, ele quer coisas palpáveis, ele quer usufruir dessa vida. E como um eleito vive? Como Paulo diz: passei fome, fui preso, açoitado, e Cristo, o Filho do Homem, não tem onde repousar a cabeça.
Aí eu penso, no céu, eu terei todas essas benéficas. Porém, como eu vivo aqui? É o que Edwards diz, que aqui, irmãos, é o último inferno para os eleitos. Porém, para os ímpios, o último céu. O ímpio, quando for para o inferno, ele vai ter sede. Então, se ele se esbanjou na bebedice, ele comeu de tudo, lá ele vai ter fome, vai ter sede. Parábola do rico e do Lázaro. Sede, fome, dor. Aqui ele não quer ter dor, ele não quer ter sofrimento. Evangelho, cruz, ser perseguido, ser açoitado, ser errado ao meio, o quê? Isso não é para mim. O incrédulo está firmado no anti-sofrimento, na anti-abnegação. Porém, no inferno ele vai sofrer cada gota disso. Agora, um eleito, ele já abre mão de quem ele é, ele já está sujeito, como os homens da Bíblia. Abraão sai da sua casa. Abraão tinha uma cama quente. Abraão tinha comida. Abraão tinha um rebanho para cuidar. Abraão tinha família. Olhou para onde Deus estava apontando, um deserto. Vai, sai andando aí. Abre mão. Mas aonde que ele está agora? Será que valeu a pena? Sabe por que ele trocou, irmãos? Sabe por que ele abriu mão? E todos os outros? Noé, olha lá o louco, construindo uma arca. Sabe por que ele fez isso? Porque os olhos deles eram bons. Porque o que eles enxergavam era a eternidade. Diferentemente dos incrédulos. Verso 22, diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou não podeis vós ir. Olhe só a zombaria. Porventura quererá matar-se? Você está querendo dizer que você vai se matar, Jesus? Após serem confrontados com o pronunciamento de Jesus, a resposta dos judeus foi transformar sua séria advertência em uma piada venenosa. Isso aqui é sarcasmo, irmão. Isso aqui é piada venenosa. É como se eles dissessem, certamente ele vai se matar. Vai. Perguntaram, irmãos, sarcasticamente, ironicamente, aqueles que estavam conspirando para tomar sua vida, perguntou se ele pretendia cometer suicídio. Para que o irmão entenda, o suicídio para um judeu, veja só, os judeus abominavam o suicídio. Acreditavam que aqueles que se matavam iam para a parte mais escura do inferno, diretamente. O historiador Flávio Josefo escreveu da seguinte forma, abre aspas, as almas daqueles cujas mãos agiram loucamente contra si mesmo são recebidos pelo lugar mais escuro no Hades. Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século. Desde que assumiu que eles estavam indo para o céu, os judeus ironicamente sugeriram que Jesus deve estar falando de se matar. Caso em que ele iria para o inferno. Veja que afronta, irmãos. E eles complementam, pois diz, para onde vou, não podeis ir. A conclusão de que ele iria se matar vem deste complemento. Pois diz, para onde vou, não podeis ir. Porque o que eles pensavam? Presunçosamente, irmãos, confiantes na sua autojustiça, eles não eram apenas surdos às palavras de Jesus, mas ironicamente, blasfemando, eles distorcem o significado das palavras de Cristo. Mergulhados em méritos salvíficos, desdenham de Jesus, sugerindo serem maiores e superiores ao próprio Cristo. Você falar para um fariseu que ele vai para o inferno, você está louco. O pacto abraâmico está lá. Eu sou descendente. Eu estou na sinagoga aqui, ó, direto. Jejuo 2 vezes por semana. Eu? Para o inferno? Não, deve ser você. Está falando para onde você vai e a gente não pode ir? Entende? O conflito? A presunção? Uma chocante estupidez. Falar para o Criador do universo que ele vai para o inferno. Certamente ele estará. Com a sua ira. Certamente. Com a sua ira. É assim que Satanás ensoberbe-se os réprobos,
para que, intoxicados com uma indiferença, se precipitem no meio das chamas da ira de Deus. Nos dias atuais, não vemos a mesma ira em muitos que, havendo entorpecido suas consciências, insolentemente atiram suas piadas quando ouvem acerca do terrível juízo de Deus. Vocês conhecem pessoas assim? Que fazem piadas? Isso é uma chocante estupidez, irmãos. Chocante. É por isso que eu digo que eu fico admirado, amados, com a incredulidade do homem, da capacidade que ele tem em rejeitar a Deus. É incrível. Verso 23, e dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Quando ele diz, vós sois de baixo e eu sou de cima, Jesus está se recusando a reconhecer essa sugestão de zombaria que eles fizeram. Jesus está indo contra aquilo que eles estavam ali, ironicamente referindo contra a pessoa de Cristo, que iria cometer suicídio. Em vez disso, reforçou o que disse no verso 21. Que eles morreriam em seus pecados e não iriam para onde ele estava indo, ou seja, para o céu. O Senhor salientou que a origem deles, como destino, era completamente diferente do seu, amados. Eles eram de um reino completamente diferente. Eles eram de baixo, ou seja, eles faziam parte deste mundo. É por isso que Jesus disse aos seus irmãos que ainda não criam nele, vamos lembrar aqui, verso 6 do capítulo 7. Os irmãos de Jesus, vamos, você tem que ir com a gente para a festa dos tabernáculos. Olha o que Jesus disse. Então disse-lhe Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Sabe por que ele disse isso, irmãos? Justamente em consonância com o que ele está dizendo: vós sois de baixo, eu sou de cima. As pessoas que não creem no Evangelho, isso já é uma análise para a sua própria vida, repito mais uma vez, elas estão impregnadas com o mundo. A consciência não funciona mais. Amados, você deveria se preocupar extremamente com o estado da sua consciência. Você é o tipo de pessoa que já está habituado com certos pecados? E quanto mais você comete, você já parou para perceber, quanto mais passa o tempo, mais insensível você fica quanto àquilo? Você não tem medo disso? Você não teme? A coisa que eu oro a Deus é: Deus, eu preciso de uma consciência sensível. Eu preciso que ao pecar, aquilo me tome de terror e temor. Agora, irmãos, o pior estado do homem é ele estar envolto, estar se revolvendo, rolando na lama e falando: eu estou limpo. Eu estou limpo, não preciso de banho. Esse é o pior estado do homem. Ele estar comendo comida podre e falando: estou comendo a melhor refeição. Você não tem medo disso? Você precisa, irmãos, buscar santificação em Cristo. A nossa mente tem que estar impregnada com a palavra de Deus. A nossa conduta, os nossos olhos, tudo que venhamos a pensar tem que ser como Cristo, irmãos. Porque quando caímos numa insensibilidade, irmãos, aí é ruína na certa. Você não pode estar insensível como esses homens estão, zombando, fazendo pouco caso. Quantas pessoas fazem pouco caso da palavra, da igreja, dos meios de graça? Quantas? Isso aí é o relativismo, né? Eu sei que até que é importante, mas... Já viu esse tipo de fala? Eu sei que é importante, mas... depois eu faço. Isso é característico de alguém que já está insensível, irmãos. Já está insensível. E continua, e continua, e continua, e continua. Jesus fala: vós sois deste mundo.
No grego aqui, cosmos. Eu não sou deste mundo. O mundo aqui, cosmos, refere-se neste contexto o sistema espiritual invisível do mal que se opõe ao reino de Deus. Compreende toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E é controlado por Satanás. A dúvida da irmã, dos irmãos aí, por que Satanás tentou Jesus? Justamente para ser contrário ao que Deus queria. Satanás, ele é criado em ódio, irmãos. Perdão, ele foi criado reto, mas ele é tomado por ódio. Totalmente. A vontade de Satanás hoje, agora, é fazer com que você blasfeme, vá contra os planos de Deus. E para que o homem criou Deus? Deus criou o homem, perdão. Para que ele criou Adão? Para glorificá-lo. Quais serão os empenhos, as artimanhas de Satanás? Justamente te impedir de glorificar a Deus. Ele sabe, irmão. Ele esteve no Éden. Ele está hoje. Ele vai te envolver com artimanhas para que você vá na contramão de Deus, para que você perverta a família, os filhos, a sexualidade, tudo isso, para que você veja coisas e tenha pensamentos adúlteros. Que está falando que esses homens é justamente deste mundo, desse sistema corrupto e falível. A pergunta é: e você? O mundo não reconhece a verdadeira identidade de Jesus. Como resultado, eles são totalmente cegos para a verdade espiritual, tomados pelo ódio, pela indiferença a Jesus Cristo. Tiago, capítulo 4, verso 4, vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Você precisa entender que você está no mundo, mas se você crê em Cristo, você não é deste mundo. Pelo contrário, o mundo deve te odiar em todos os aspectos, irmãos. Você tem que entender de uma vez por todas que você não veio para este mundo para passar uma novela, né? Um filme, um conto de fadas. Quero me casar, quero ter filhos. Por mais que isso glorifique o nome de Deus. Mas você deve passar por tudo isso com um único propósito: glorificar, honrar a Deus. Se você transformar isso, que são coisas que glorificam, meios que glorificam a Deus, para contentamento próprio e individual, você criou um ídolo. Você está fixado neste mundo. O mundo oferece ídolos. O coração do homem gera ídolos. E nós temos que estar com a nossa consciência ativa. Ageu Magalhães disse algo que me colocou para pensar. Ele disse que fizeram uma pergunta para ele e falaram: Ageu, como que eu posso identificar se eu sou um idólatra? E ele fez uma seguinte alegoria que é muito interessante. Vamos supor, hipoteticamente, que você recebe aí a invisibilidade, um poder de ficar invisível. Qual é a primeira coisa que você faria com esse poder? Eu fico invisível, ninguém me vê. Você, teoricamente, não tem mais ninguém te vendo. Você está livre. O que você iria fazer? Dependendo do que você vai fazer, aquilo é seu ídolo. Alguns iriam entrar no banco, né, pegar dinheiro, ídolo. Outros iriam entrar em casas, ver mulheres, ídolo. Minha esposa falou: outros iriam entrar em locais onde tem boas comidas, comidas que ele não tem dinheiro, ia comer, ídolo. E o seu? Qual é? Será que isso muda o meu caráter? Não ter olhos sobre mim? Será que isso não dá um poder para despertar os seus sentimentos ocultos? Será que o cosmos que Jesus fala não está aqui no meu coração?
materialismo, humanismo, imoralidade, orgulho, egoísmo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, são marcas do mundo. O oposto da verdade divina, que é justiça, virtude, santidade. Suas opiniões estão erradas, seus objetivos são egoístas, seus prazeres são pecaminosos, suas influências são desanimadoras, suas políticas são corruptas, suas honras estão vazias, seus sorrisos são falsos, seu amor é falso e inconstante. Cosmos. A fonte de antagonismo e hostilidade, irmão. Estar e amar esse cosmos. Era o próprio inferno. Eles eram, como Jesus teria forçosamente declarado no verso 44, filhos do diabo. Que vamos chegar nessa parte aí. Eles andam, sabe como, irmãos? De acordo com o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, verso 2. Em nítido contraste, irmãos, com seus adversários, está Jesus. Reto, justo, amoroso, santo, dizendo, eu não sou daqui não. E ele falava com propriedade, porque seu pensamento era puro. Tudo em Cristo era puro. Vocês são daqui. E você, irmão? Você está em Cristo? Porque quando estamos em Cristo, a palavra nos diz que tudo é se feito novo. Nova criatura somos. A nossa cosmovisão muda, irmãos? Muda. Tudo muda. Nossas prioridades mudam? Muda. Tudo muda. Eu tenho contentamento nesse mundo? Claro que não. Se mudou, está lá. Se eu estou nele, eu olho para ele. Onde ele está? No céu, na glória. E para onde que eu vou olhar? Aonde que eu vou manter os meus olhos fitos, conectados, fixados em Cristo? E não aqui. Essas coisas são passageiras. Irmãos, ontem mesmo eu tinha 15 anos. Em janeiro agora eu já faço 33. E daqui a pouco, mais 30. Estou com 60. Quem dirá? Já morto. Vai saber. E eu vou fazer o quê? Vou estar impregnado nesses cosmos? Neste cosmo? Neste mundo? Deus tenha misericórdia de nós. Verso 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. É por isso que ele disse que morrereis em vosso pecado, havendo previamente empregado o singular em vosso pecado. No verso 21, correto? Ele falou no singular. Ele agora lança a mão do plural, falando vossos pecados. Porém, o significado é o mesmo. Exceto que na passagem anterior ele pretendia realçar que a incredulidade é a fonte e a causa de todos os outros males. Se você tem pecados, é porque você tem uma fonte, uma raiz. E o que Cristo identificou? Que a fonte e a raiz é a incredulidade. Porque se não crerdes que eu sou, o uso que o Senhor faz da frase não é nada menos do que uma reivindicação direta de plena divindade. Eu sou. A mesma forma que Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente. Êxodo capítulo 3, verso 14. Ele diz, se não crerdes que eu sou Deus, eu sou. E os judeus sabiam o que isso significa, tá? Morrereis em vossos pecados. E inequivocadamente, o próprio Senhor diz que aqueles que o rejeitam
não podem ser salvos, mas morrerão em seus pecados. Para ser um cristão, devemos acreditar na revelação bíblica completa sobre Jesus. Segunda pessoa da Trindade, forma de servo, estado humilhado, nascimento virginal, que ele viveu, uma vida sem pecado, em sua morte na cruz, e é o único sacrifício suficiente. Por isso que vocês aprenderam na EBD, é de suma importância. Tudo aquilo, toda aquela natureza humana, você encontra evidência nas Escrituras. Não é invenção do reverendo Heber Carlos de Campos, não é invenção, irmãos, de Louis Berkhoff. Não! Isso são as evidências bíblicas, que ele mesmo se revelou. E ele diz, aquele que não crê nisto, que este Deus, este Logos, que tomou a forma de servo, se humilhou, viveu irrepreensivelmente, sem pecado e morreu na cruz. Esses não herdarão, não verão o reino, não terão vida eterna com o Pai. Verso 25, disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Mais uma vez, como no verso 22, estão lembrados? Então disseram os judeus, será que ele vai suicidar-se? Porque ele diz, para onde eu vou, não podeis ir. Então, mais uma vez aqui, desacreditando, não sabendo a procedência. Quem és tu? Os judeus agem como se não tivessem ouvido a palavra de Jesus sobre eles. Provavelmente pensavam que a melhor defesa é o ataque. Por isso o atacam com uma expressão de escárnio e zombaria. Quem você pensa que é? Quem és tu? Vocês entendem? Que eles estão oferecendo outro ataque, eles não respondem em cima do que Jesus fala. Eles não têm um mínimo de desespero. Logo depois de Jesus falar essas palavras, sabe como que eles respondem, irmãos? Desse jeito. Quem és tu? Quem você pensa que é? Amados, isso mesmo ele responde que desde o princípio vos disse. Evidentemente, Jesus não vai deixar ser desviado do assunto, e desde o princípio pode ser encarado de uma forma ambígua aqui. Ou seja, tudo que testifica sobre ele, nas Escrituras que eles tinham contato, as profecias, tudo. E pelos profetas, e pelo próprio Deus, permanece de igual forma. E também de acordo com o seu discurso, a qual reiteradas vezes ele fala, eu sou um com o Pai, eu vim de lá, ele me enviou, a sua divindade. Então o princípio aqui é isso mesmo que já, desde o princípio vos disse, tem esse caráter ambíguo. As Escrituras, o que o Pai disse, os profetas, tudo, desde o princípio, falou sobre ele. Aí quando ele está lá, pregando, o que as pessoas fazem? Não quero. Quem és tu? Quem você pensa que é? A indesculpável ignorância. Daí se segue que os judeus não tinham outra razão para a sua ignorância. Além do fato de que não criam nem nos profetas, nem no Evangelho. Porque é o mesmo Cristo que é exibido a todos eles. O prometido, o Messias, estava ali. Verso 26. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Assim ele volta diretamente ao ataque, como se dissesse, eu ainda não acabei de falar com vocês. Fica implícito que os pronunciamentos de sua boca são julgamentos. Fica evidente no capítulo 8, verso 15 e 16, que ao julgar esses homens, Jesus os condena. Sabe o que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Um juízo prévio sobre esses homens. Eles estão recebendo da boca do próprio legislador deste mundo, o juiz, que eles não pertencem ao céu. E esses homens respondem como? Quem és tu? E ele diz, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Em suma, ele ameaça os incrédulos com o juízo de Deus.
E ele age assim com base no fato de que Deus inevitavelmente defenderia a sua verdade. Ora, esta é a genuína firmeza da fé, a saber que quando cremos que somente Deus é suficiente para estabelecer a autoridade da sua doutrina, todos quantos confiando em sua doutrina servem a Cristo fielmente, podem destemidamente acusar o mundo inteiro de falsidade. Ou seja, se você confia e crê naquilo que o Pai te informa, você está livre, irmão. Pode o mundo inteiro falar que é mentira, mas você tem toda a propriedade de falar: mentirosos são vocês. O meu Pai é verdadeiro. É o que diz aqui Cristo. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. E se ele diz somente aquilo que ele recebe do Pai, pronto. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, diz: se somos infiéis, ele permanece fiel. Se julgamos, julgamos com base na reta justiça que está na palavra. O que sai da nossa boca tem que ter 100% de embasamento bíblico. Aonde a Bíblia se cala, nós nos calamos. É assim que devemos proceder, para caminhar na verdade. E ele diz: e o que dele tenho ouvido, falo ao mundo. Então aqui você começa também a entender aquela questão da humanidade, do estado de humilhação de Cristo, aonde ele falava tudo aquilo que o Pai revelava, mesmo sendo Deus. Jesus se expressa conforme a mente do Pai. Por isso, ao rejeitarem aquele que agora lhes fala, os judeus também rejeitam diretamente o Pai. O mesmo pensamento é expresso no capítulo 3, verso 11, no capítulo 5, verso 19. Vamos ver o 5, 19? Só para os irmãos terem uma ideia. Veja só. Então respondeu Jesus e disse-lhes: na verdade, eu vos digo, então é algo solene, o filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazendo. Porque todas as coisas que ele faz, o filho também da mesma forma o faz. É o mesmo sentido. Verso 27. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Insensíveis. O que esperar? Incrédulos. Não sabiam que ele lhes falava acerca do Pai. E desse fato notamos quão estúpidos eram aqueles cujos entendimentos eram possuídos por Satanás. Porque no verso 44, o mesmo público, as mesmas pessoas, não vai ter mudança aqui de grupo. O verso 44, Jesus afirma: vós sois de vosso pai, o diabo. Amados, nada podia ser mais claro do que o fato de que estavam sendo citados a comparecerem ante o tribunal de Deus. Mas e daí? São totalmente cegos, indiferentes, insensatos. Isso ocorre diariamente com outros inimigos do Evangelho. E tal cegueira deve instruir-nos a andar com temor. Amados, cada igreja, estava falando isso com o Fábio aqui no almoço, cada igreja, o pastor, ele sempre vai ter uma ênfase na sua pregação. Ele vai ter um perfil. Tem pessoas que são totalmente amorosas, né? Quando falam, é aquele discurso, né? Calmo, né? Uma linha reta, vai até o final. Fala da eleição, do amor de Deus, e ele se mantém nisso. Mas eu gosto da pregação expositiva, porque ela vai me encaminhar para aquilo que está falando realmente. E a exortação que contém aqui, nos evangelhos de João, não é necessário muita ênfase. Jesus está falando: vós sois do vosso pai, o diabo. Só que você pode falar calmo, você pode falar alto, você pode falar do jeito que for. Não vai mudar o fato de que Jesus disse: vós sois do vosso pai, o diabo. Então, amados, quando eu vejo o perfil, quando eu leio a palavra com sinceridade e transparência, isso é claro e nítido, que ou ela vai te conduzir para um senso de
atento que você deve estar mais atento, mais sensível com as exortações. Porém, você vem para a igreja, exortado, 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 a palavra nos exorta, nos exorta, nos exorta, e eu permaneço insensível. Agora, se eu pegar você e colocar numa igreja onde só fala do amor de Deus, só fala das benéficas do céu, o que vai acontecer com você? A exortação da palavra, ela vem para nos deixar sensíveis e não mais incrédulos. E você tem que avaliar o que a palavra tem gerado no seu coração. O que cada exortação tem causado dentro de você. Verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Mais uma vez aqui a humanidade. O Pai me ensinou. Como Deus, ele sabe de todas as coisas. Como homem, o Pai tinha que ir ensinando ele, na dependência do Espírito Santo. Quando levantardes o Filho do Homem, o cerne da observação certamente é este, irmão. Ao me pregarem na cruz, portanto, levando-me indiretamente para a coroa, vocês começarão a entender a terrível verdade de que eu sou, na realidade, aquele que sempre reivindiquei ser, e que eu revelo e represento o Pai em minhas palavras e obras. Eu levo a entender, com base nesse texto, que as pessoas que viveram naquela época e crucificaram Cristo, reconheceram. Mas reconheceram apenas cognitivamente. Apenas falando, certamente, ele era o que ele era. Do que adianta esse reconhecimento sem arrependimento e fé? Sem dependência? Os relatos dos evangelhos dizem que o dia se fez noite, né? Diz que até pessoas ressuscitaram, tremeu a terra. Divindade. Uma coisa é certa. Quem esteve na crucificação, quem viveu lá, reconheceu, sendo crente ou não, ele era divino. Ele era divino. A história comprova que houve essa crucificação. Tem evidências arqueológicas. Esta é a maneira como devemos, irmãos, tratar os homens perversos. Como? Devemos convocá-los a comparecerem ante o tribunal de Deus. Mas este conhecimento do qual Cristo fala vem tarde demais quando os réprobos e incrédulos, arrastados pelo castigo, reconhecem relutantemente que Deus é seu juiz. A nossa função é pregar o Evangelho, irmãos. Se você prega o Evangelho e não convoca essa pessoa para o tribunal de Deus, como é que é o nome daquelas pessoas que trazem intimação na sua casa? Me ajuda aí, Laura. Oficial de justiça. Nós somos oficiais de justiça. Sabiam disso? Você é quem entrega para cada incrédulo. Ó, tá aqui, ó. Sua intimação. É tal dia. Que pode ser agora, daqui 1 minuto, daqui. Você é o oficial de justiça. Agora você chega lá e fala, olha, veja bem, você não é tão pecador assim, né? Você, tem um jeito aí. Que evangelho é esse, irmão? Evangelho é esse aqui que Jesus está pregando. Olha, vocês não são de lá para onde eu vou. Vocês são daqui. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Convocar a pessoa diante do tribunal de Deus. Oficial de justiça. Não existe evangelho sem esse tribunal, irmãos. A lei é o próprio tribunal. Então, conhecereis quem eu sou, ele diz. Ao dizer saberão, Jesus quer dizer reconhecerão ou perceberão. Novamente ele declara, eu sou. Divindade. E que nada faço por mim mesmo. O que Jesus quer dizer é o seguinte: após terem se recusado a aceitá-lo pela fé, e após crucificá-lo, que para ele é a coroa, o que para nós é a coroa,
Um dia eles se dariam conta da terrível verdade de que este, a quem desprezaram, era, contudo, tudo que ele dizia ser. Essa verdade iria invadi-los muito tarde, na hora da morte do juízo final. Sabe quando que essas palavras iriam tomar corpo e vida para esses homens? Quando eles reconhecessem que ele era divino e de que ele realmente era quem ele informava ser. Vocês já pensaram a mente dessas pessoas que estão recusando aqui Jesus? No dia da crucificação, no dia que aconteceu todos esses fenômenos? Eles olharem e falarem, olharem um para o outro e falar, ele era quem ele falou. E o que ele disse para a gente mesmo? Que a gente não é de lá. E agora? Meu irmão, desespero total. Você imagina o desespero no dia do juízo? Já leram Apocalipse? Vocês já leram Apocalipse, irmãos? Os homens procurando a morte e não encontrando. Vocês já leram aquele relato terrível? Então conhecereis quem eu sou, porém é tarde demais. E que nada faço por mim mesmo. Amados, tudo que ele faz vem do Pai. Mas falo como o Pai me ensinou, que todo o ensino, todo o seu discurso seria procedente do Pai. Sua morte acompanhada da sua ressurreição estabelece a veracidade de sua obra e dos seus ensinos. E ele ressuscitou, irmãos. Isso é a prova de que ele venceu a morte e que nos oferece a vida após a morte. Ele é o primogênito dentre muitos. Ele é o herdeiro. E a ressurreição comprova isso, irmãos. E é justamente esta morte vencida que aqui celebramos. Verso 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Uma vez mais, ele se gloria de que Deus, irmãos, o assiste, o traz suporte, o ajuda. O Pai está comigo. De modo que não labutará em vão e sem qualquer propósito. Ou seja, tudo o que eu estou fazendo provém dele e ele está comigo. E é isso que nos conforta, é isso que nos ajuda, é isso que nos dá alegria. Saber que se eu estou aqui, se eu creio e você não crê, não me importa. O que me importa é que Deus está comigo. O mundo inteiro pode negá-lo, o mundo inteiro pode perseguir, mas eu sei que ele está comigo. Isso é fé. O Pai não me tem deixado só. Pois Deus não os mune com sua palavra a fim de golpearem o ar, ou com som indolente e inútil, senão que faz sua palavra bem-sucedida, pela secreta eficácia do seu Espírito. E ao mesmo tempo os guarda em sua proteção, para que quando seus inimigos forem todos subjugados, permaneçam invencíveis contra o mundo inteiro. E julgaremos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo, julgará anjos e julgará esta terra. Cristo estava convencido de que era sustentado pela mão divina, e aqueles que estão nele têm a mesma certeza. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Isso aqui é totalmente conclusível, e isso nos traz ainda mais certeza. Devemos observar a razão por que Cristo declara que Deus está ao seu lado. Como é que você pode ter certeza de que Deus está ao seu lado? Com base nisso. Eu faço sempre o que lhe agrada. Amados, isso porque ele é inteiramente regulado pela sua vontade e o serve com sinceridade. Pois isso é o que ele pretende dizer pela palavra sempre. Ou seja, que não obedece a Deus apenas em parte, mas é inteiramente e sem reservas
devotado ao serviço. Como saber se Deus está comigo? Eu não estou falando que você faz 100% tudo que Deus quer e exige, porque você não consegue fazer isso. Mas a pergunta é, a sua vontade é fazer? Eu conheço cristãos, irmãos, que já se entregou. Eu conheço cristãos que falam, eu não vou conseguir isso mesmo, então, estou justificado mesmo. Cuidado, irmão. A certeza de que Deus está comigo e eu estou nele é de que eu tenho 100% de vontade de querer fazer o que lhe agrada. E mesmo se eu erro, eu logo penso, isso é contrário ao meu Criador. Isso é contrário ao meu Salvador. Eu não quero isso para a minha vida. Consciência, coração, alma, naquilo que Ele nos ordena. Tenho prazer na sua palavra. Ter prazer na sua palavra é justamente isso. Ter vontade naquilo que Ele me pede. Ter um sentimento. Estar nele é ter os sentimentos que está nele. Conseguir fazer é outra coisa, porque nós também temos uma vontade carnal. Mas essa, quando impera e reina, como que age um cristão? Triste. Verso 30 e último. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Em meio ao caos, vemos uma fagulha de luz. Ainda que os judeus naquele tempo quase se assemelham a um solo seco e estéril, todavia Deus não permitiu que a semente da sua palavra se perca totalmente. E assim, contrariando todas as esperanças, e em meio a tantas obstruções, alguma coisa aparece. Isso nos anima. Isso nos mantém com foco no que devemos fazer. Podemos, irmãos, estar no pior lugar de incredulidade. Não devemos cessar de fazer o bem. Não devemos desistir de buscar e pregar o Evangelho. O desafio dos ministros da palavra é justamente este: continuar pregando sem ver um fruto sequer. Os ministros da palavra devem ter o compromisso para com Deus. Continuar pregando, se seja um, seja dois, seja quem for, e permanecer fiel. E isso somos todos nós, porque a atribuição de pregar o Evangelho é para todos nós. Talvez você já esteja desiludido com alguns, né? Ali não tem jeito. Você não é Deus. Você não sabe o que pode acontecer. Então continuemos, porque Jesus, no meio deste solo seco, pregou e muitos creram nele. Sabemos que esse crer aqui, quando João fala, nós já devemos ficar atentos, né? Porque diversas vezes muitos creram com base nos milagres e foram exortados por Jesus. E vocês vão ver que isso se repete. Mas eu não tenho dúvida que teve muitas pessoas salvas em Jerusalém. Eu não tenho dúvida de que muitos vieram a crer verdadeiramente. Mas muitos também creram de uma forma espúria. E isso é temível. Que Deus te abençoe, meu amado. Que você pense na sua vida. Reflita nas palavras de Cristo aqui nesse texto, durante essa semana inteira. Porque são palavras dele. E você aplique isso no seu coração, na sua vida. E isso vai te fazer bem. Que Deus abençoe. Eu queria chamar aqui à frente o pessoal do louvor, que eles vão na distribuição dos elementos. O vídeo já pode encerrar, tá bom?